Muito bom, então vamos dar continuidade à catequese. Estamos na aula 3 de catequese. Então nós vimos na primeira aula a finalidade última do homem, que é dar glória a Deus. Para que nós possamos dar glória a Deus, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vimos que para amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos conhecer a Deus, porque ninguém pode amar aquilo que não conhece. E as principais verdades que nós devemos conhecer, nós vimos que está no credo, que é o símbolo dos apóstolos. Ali é um compêndio das principais verdades que nós católicos devemos crer. E nós vimos no primeiro artigo que é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E nessa aula nós vamos falar um pouco mais sobre esse artigo. Nós vamos falar especificamente sobre Deus e suas perfeições, tá bom? Então vamos lá, quem que é Deus? Quem que é Deus? A resposta é: Deus é aquele que é. Essa é a definição mais exata sobre quem é Deus. Nós sabemos também que Deus é um puro espírito, então quando nós estivermos no céu, nós não vamos ver Deus com os nossos olhos, Nós não vamos tocar nele, A visão beatífica, não é com os nossos olhos desse mundo que nós vemos a Deus. Por quê? Porque Deus é puro espírito. Ele é um puro espírito perfeito. Deus encerra em si todas as perfeições, de modo que tudo que tem de bom, que foi criado, é uma parte, algo que vem do próprio Deus. Então Deus é esse puro espírito perfeito, Deus é aquele que é. E agora nós vamos ver alguns atributos de Deus. O primeiro deles é que Deus é uno. Quando nós dizemos que Deus é uno, significa que existe apenas um único Deus. Nós, cristãos, cremos que existe apenas um único Deus. Deus, que é o ser supremo, se nós falássemos que existe mais de um Deus, como os pagãos, isso seria algo ilógico. Por quê? Porque se existissem dois deuses que fossem supremos, nenhum dos dois seria supremos, Como diz Santo Atanásio, Falar de dois deuses supremos é dizer sobre dois deuses que não são supremos, ou seja, vamos dizer assim, contraditório nós dizermos que existe mais de um Deus, porque se existisse mais de um Deus, nenhum dos dois seria Deus, porque nenhum dos dois seria o supremo, ou seja, o supremo é aquele que está acima de todos. Então a primeira verdade é essa, é que Deus é uno, ou seja, existe um único Deus. Nós vamos ver ainda que esse único Deus está em três pessoas, Então nós cremos que Deus é uno e trino. Existe um único Deus em três pessoas divinas. Nós ainda vamos ver isso daí. Depois nós cremos que Deus é eterno, ou seja, Deus não tem um começo. Todas as criaturas têm um começo. Eu tive um começo, você teve um começo, o universo teve um começo, Nós não sabemos quando foi, pode ser alguns milhares ou milhões de anos atrás. O que importa é que teve um começo, E esse começo, quem deu o início foi Deus, de tudo que é criado. Mas Deus não tem um começo, Deus é eterno, Deus não tem nenhum começo e também não terá um fim. Deus existe desde sempre e vai existir para sempre, diferente de nós criaturas, que tivemos um início, porém nós, graças à bondade de Deus, vamos também continuar por toda a eternidade. Os bons, os justos, junto de Deus no céu, e aqueles que rejeitaram a Deus no inferno. E isso será por toda a eternidade. Depois, nós vimos lá no credo, no primeiro artigo, que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Por que nós dizemos que Deus é todo-poderoso? Porque Ele é onipotente. A palavra onipotente, o que significa? Significa que Deus pode fazer tudo. Deus tem poder para fazer aquilo que Ele quiser. Por isso que nós dizemos que Deus é onipotente. Ele pode fazer muito mais do que aquilo que a gente mesmo pode sequer imaginar. Por outro lado, Deus não pode, por exemplo, mentir. Deus não pode, por exemplo, pecar. Por quê? Porque isso são coisas próprias de seres imperfeitos como nós. Então, embora Deus possa fazer tudo,
né, ele tenha poder para fazer tudo, ele seja onipotente, Deus não pode, né, pecar, e Deus não pode mentir, também Deus não pode nos enganar e também não pode se enganar. Por quê? Porque isso tudo são coisas dos seres imperfeitos, né? Nós que somos imperfeitos podemos errar, nós podemos pecar, nós podemos acabar mentindo. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Mas Deus, que é perfeito, ele não pode fazer isso, tá? Então Deus pode fazer tudo, ele tem poder para fazer tudo, mas ele não pode pecar, ele não pode mentir, ele não pode se enganar, nem nos enganar. Depois, nós devemos saber que Deus é onipresente. O que significa que Deus é onipresente? Significa que Deus está presente em todos os lugares, tanto no céu como na terra. E de modo especialíssimo no sacrário. Por quê? Porque no sacrário vai estar o corpo do Filho dele, vai estar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós vamos ver também mais para frente, né? Mas nós já podemos dizer que Deus é onipresente. Por quê? Porque ele está presente em todos os lugares, tá? Depois nós podemos dizer da onisciência de Deus, da sabedoria. Onisciência significa que Deus sabe tudo. E ele sabe aquilo que é melhor para mim, aquilo que é melhor para você. E quando ele permite que nós abusemos da nossa liberdade e pratiquemos o mal, ele permite isso porque ele, na sua sabedoria, ele sabe que ele vai poder tirar um bem maior desse mal que ele está permitindo. Por quê? Porque ele é perfeitamente sábio. E além disso, Deus sabe todo o passado, presente e futuro. Deus sabe tudo o que vai acontecer, Deus sabe tudo que você vai pensar, tudo que você vai fazer, tudo que você vai fazer no futuro, Deus sabe. Ou seja, ele é onisciente, tá? Depois, Deus é a perfeita bondade, né? Na verdade, se nós fôssemos usar a palavra correta, nós não diríamos que Deus é bom, nós diríamos que Deus é a bondade. Nós não diríamos que Deus é sábio, nós diríamos que Deus é a sabedoria. Por quê? Porque a substância de Deus é a mesma, né? É a mesma da sabedoria, a mesma da bondade dele. Então, Deus é a bondade, Deus é a sabedoria. E como nós vimos na primeira aula, Deus criou todo o universo e todas as criaturas exclusivamente por causa da bondade dele. Ele, que era perfeito, não precisava de nós para ser mais feliz, para ter mais bens, Ele em si, já era perfeitamente feliz, ele não precisava de mais nada para ser perfeito. E ele quis nos criar para que nós pudéssemos participar da felicidade que ele tem desde toda a eternidade. Ou seja, ele nos criou por pura bondade. E dentro dessa bondade dele está a perfeita justiça e a perfeita misericórdia que ele tem. Tá? Então Deus nos criou por pura bondade. Depois, nós vimos no começo que Deus é uno, que significa que nós cremos em um único Deus, mas também nós dizemos que Deus é trino. Por que nós dizemos que Deus é trino? Porque em Deus existem 3 pessoas divinas. Então nós sabemos que existe um único Deus, uma única natureza, em 3 pessoas. Quem são essas 3 pessoas? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são 3 deuses, é apenas um único Deus em 3 pessoas divinas. Ao Pai nós atribuímos a missão de ser o Criador de todas as coisas, mas isso não significa que ele criou o universo sozinho. Ele criou o universo com com as 3 pessoas divinas, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas nós atribuímos a missão da criação ao Pai. Assim como nós atribuímos a missão da redenção dos homens, a salvação dos homens, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Ele que veio ao mundo, se entregou em sacrifício na cruz para nos salvar. E nós atribuímos a missão do santificador ao Espírito Santo, que é a terceira pessoa divina. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai infundir a graça na nossa alma para nos converter, para nos salvar. Então essas 3 pessoas divinas, a primeira pessoa é Deus Pai, a segunda pessoa é Deus Filho e a terceira pessoa é Deus Espírito Santo. Ambos são Deus,
né? Não existem três deuses, existe um único Deus e cada um deles é Deus. Eles são inseparáveis, né? E não podemos dizer também que um é maior do que o outro, né? Como se o Pai fosse maior do que o Filho e o Filho fosse maior do que o Espírito Santo. Não, eles são perfeitos em igualdade, né? Eles não têm um que é mais poderoso que o outro. Os três são deuses plenamente iguais, vamos dizer assim, né? Então, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, que formam a Santíssima Trindade, que é o principal dogma de fé do cristianismo, né? Nós cremos que existe um único Deus em três pessoas divinas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? E eles são plenamente iguais. Nós também não podemos dizer que o Pai veio antes do Filho, né? Por quê? Porque o Filho é gerado pelo Pai. Aí a gente pensa, então significa que o Pai veio antes do Filho. Não. Eles existem desde sempre, desde toda a eternidade, né? No mesmo instante, eles sempre existiram, né? Juntos, né? Inseparáveis, com o mesmo poder. Isso é Deus, isso é um mistério que a gente só vai talvez compreender no céu, ou talvez nem no céu a gente vai conseguir plenamente compreender todo esse mistério. Mas nós devemos crer, por quê? Porque essa verdade nos foi revelada por nosso Senhor Jesus Cristo e nos foi transmitida pela igreja, pela tradição da igreja. E como nós vimos no credo, né, nós cremos na Santa Igreja Católica. Então, se a Santa Igreja Católica nos revelou isso, nós cremos nessa verdade. Deus é uno, é um único Deus, e ele é trino porque ele está em três pessoas divinas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai é Deus, Deus Filho, que é Jesus Cristo, é Deus, e Deus Espírito Santo é Deus, tá bom? E aí eu deixei aquela folhinha que eu sempre deixo para vocês, né, de anexo aí nos arquivos. Aí tem as perguntas para vocês darem uma lida e responder. Nas práticas diárias para fazer, vai continuar como era na última semana, fazendo a oração de vocês de manhã, fazendo uma oração ao longo do dia, que a sugestão seria rezar o terço em família, e fazendo a oração do exame de consciência à noite, né? Você continue com isso. E como leitura, fica a sugestão de você pegar o Catecismo de São Pio X e ler as questões de 22 a 33. Questão de 22 a 33 do Catecismo de São Pio X. Se você ainda não adquiriu, adquira o Catecismo de São Pio X, tá bom? E aí eu coloquei também um texto aqui sobre a vida de São Luís Maria Grignon de Montfort, para vocês conhecerem um pouquinho, tá bom? Então vai estar em anexo aí o PDF da aula dessa semana, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.